Então, gente, boa tarde. Obrigada aí por terem vindo nessa aula que a gente marcou de fazer à distância, né? Como eu conversei com vocês semana passada, estou em Pelotas, vou ficar aqui essa semana e por isso a gente vai fazer essas duas aulas à distância. E como eu tinha mandado para vocês ali nas mensagens do Moodle, eu pensei que a gente poderia fazer uma coisa, uma dinâmica parecida com o que a gente fez na semana passada, que foi uma coisa meio de improviso, mas eu achei que funcionou super bem, vocês se engajaram bastante em entregar a animação até quarta-feira, às 5 da tarde. E é uma animação que não tem nenhuma. Eu fiz um pouquinho antes de começar a aula, tá? Não tem nada de novo mesmo, tá? Não tem nada de novo das coisas que a gente já viu. Esse vai ser o nosso terceiro exercício com vetor, né, com a arte vetorial feita por terceiros. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. A minha proposta, tá? É fazer a mesma coisa. A gente faz uma saída para rios, naquele formato 16 por 9, usando a arte do Illustrator. Vocês podem modificar a arte como vocês acharem melhor e vamos tentar fazer uma coisa com início, meio e fim, né? A câmera tem um propósito e fazer também com que a gente tenha uma vinheta, né? Pode ser uma vinheta, ou se for o caso, uma tela de fechamento, de créditos, enfim, ter duas composições que vão ter uma transição. Então, vamos colocar o objetivo em fazer a transição entre essas duas composições. Reforçando, eu acho que, mesmo que não tenha nenhum conteúdo novo, nenhuma função nova que eu vou ensinar para vocês hoje, é interessante que vocês tenham mais um pouco de prática, mais um tempo de prática, e que também vocês coloquem o foco desse exercício na transição entre duas composições, porque isso vai ser importante quando a gente estiver fazendo os trabalhos mais elaborados, tá bom? Vocês já tiveram experiência, né? Já me lembro de vários de vocês comentando isso em sala de aula, como fica intratável a gente ter várias layers dentro da timeline, fica muito grande, né? E aí a gente precisa fazer um planejamento para reduzir essa quantidade de layers, de camadas, pensando em como fazer a subdivisão das composições. E aí, se a gente tem um planejamento para as transições entre as composições, a gente consegue pensar em fazer isso, tá? Então, vocês vão aqui no Moodle, que está já compartilhando a tela, e vocês vão baixar esse arquivo aqui, que ele abre em qualquer versão do Illustrator, e é este arquivo. Tá? Esse arquivo, assim como os anteriores, ele não está assim 100% preparado para fazer qualquer coisa, né? Tipo, não, as camadas não estão todas separadas, elas estão assim desse jeito. Então, vocês talvez precisem, de acordo com o que vocês querem, precisam separar as coisas, né? Então, por exemplo, se vocês vão animar as ondas do mar, que eu acho que é uma coisa que provavelmente todo mundo vai fazer, vocês vão precisar separar as ondas em camadas. Na verdade, em relação às ondas do mar, é muito parecido com o que a gente fez na cidade, né? Que a gente vai apenas. Vocês lembram da cidade? A gente tinha o carrinho com as rodas, que a gente deletou as rodas e ficou com uma roda só, né? Aqui vocês podem ficar só com umas ondinhas azul escura e uma ondinha azul clara. Então dá para fazer isso aqui, dividir em duas camadas e ir duplicando lá no After. Até a gente pode fazer tudo isso aqui como uma composição separada, tá? Mas mesmo isso não seria um conteúdo novo, tá? Tudo isso são coisas que vocês já fizeram e que vocês estão aplicando em outros contextos. Uma coisa que talvez eu fiz, tá? Achei que esse, essas linhas aqui não tinha muito a ver, porque era quase tudo com cor sólida. Então, se vocês quiserem trocar cor de alguma coisa, também por mim eu não me importo, pode trocar. E é isso, tá? Então, a primeira coisa é pensar o que vocês vão fazer. Por exemplo, o que eu fiz foi fazer uma aproximação da câmera com saindo dessa visão aqui bem afastada e chegando até o navio. Então é como se eu estivesse dando um zoom
na câmera, né? Faz bem afastado e vai chegando, dando um zoom até o navio, enquanto esses dois barquinhos e o navio iam se mexendo horizontalmente. Aí, para isso, eu precisava livrar esse guarda-sol daqui. Então, eu tirei o guarda-sol e fiquei com a praia livre. Tá? Essas pernas aqui também achei que não tinha muito a ver, apaguei a camada. Então, estou explicando para vocês como eu fiz para ter a minha história, né? Eu não, sinceramente, não gostei muito dessa cor aqui, mas achei que melhor não fazer a edição no Illustrator. Mas aí fica por vocês, tá? Esses outros aqui a gente não vai usar, não precisaria deletar, porque eles não estão no artboard, mas eu vou deletar porque eu não gosto dessas sujeirinhas aqui. Vou deletar esses carinhas aqui. Aqui as cores não precisam. E aí a gente vai fazer aquela transformação que acabou dando algum problema lá naquele arquivo da cidade, né? Porque essa arte aqui, se vocês forem entrar aqui na ferramenta prancheta, vocês vão ver que ela está com 1280 por 720, não é o nosso formato. A gente precisa ter uma altura de 1080 por 1920, né? Então a gente tem que quase que dobrar, mais que dobrar isso aqui. 1080 por 1920. Então a gente precisa dessa altura. A largura eu ainda não sei quanto é. Então eu vou selecionar tudo e vou com Alt pressionado, Alt e Shift, vou aumentar aqui. Ele acabou ficando maior, deixa eu aumentar aqui, ficar mais ou menos desse tamanho. Tá. Então ele tá direitinho, até esse aqui saiu de quadro, né? Esse vermelho. Dá para fazer a substituição, deixa eu ver. Até dá, mas eu não sei, acho que fica meio nada a ver, né? Então, vou deixar ele aqui igual. Então, esse aqui vai ser o arquivo que eu vou levar. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar mais um pouquinho, porque como eu quero fazer uma aproximação, né, quero dar um zoom, vou levar ele maior. Enfim, ele está com mais que 1920. E agora vou deixar ele, o artboard do Illustrator bem grandão, que foi isso que deu o problema lá na semana passada, quando a gente estava trabalhando com aquele desenho da cidade do carrinho, né? Que a gente tinha coisas cropadas ali no Illustrator. Como eu já falei para vocês que eu vou precisar das ondinhas do mar, já vou me antecipar e fazer isso aqui, né? Então, aqui no Illustrator, já vou criar mais duas camadas. Tá? Vou colocar aqui onda azul escura e a outra onda azul clara. E vou colocar uma em cada um. Eu faço com Ctrl X, Ctrl F, né? Que o Ctrl F ele cola no mesmo lugar. X, Ctrl F. Tá. E o que a gente tem aqui? O mar tá todo numa outra camada que eu acho que nem vou, não, eu até vou apagar aqui. Sim. Então vamos ver, eu tenho navio. Olha que beleza. Então, os barquinhos estavam dentro do mar, não? Não estava, que eu estava com coisas selecionadas. Só que os dois barquinhos estão juntos, estão vendo? E tem barquinho, tem guarda-sol, já viram, né? Então, vou só dar uma pausa e vou na gravação e vou aqui arrumar com vocês. Voltei com a gravação agora aqui, tinha esquecido, né? Mas enfim, só separei as camadas aqui no Illustrator, salvei o arquivo, pode ver que não tem o asterisco. E tô lá no After, tá? Não pegou essa parte na gravação, eu tava falando que esse After aqui é o After mais novo, é o After 2023, After CC, diferente do que aquele que a gente usa na aula, mas não não vou usar nenhum recurso novo para a gente conseguir manter
as mesmas coisas que a gente está fazendo lá no presencial, tá? Mesmo esquema, tá, gente? Eu vou, só para ficar registrado, tá? Aqui eu tô com um arquivo bem grande, ele tá com 2.700 e tanto de altura, porque eu planejei fazer uma aproximação de câmera. Então, aqui no After eu posso fazer na guia de projeto, ou 2 cliques na guia de projeto, ou botão direito, importar arquivo, exatamente o que a gente já fez várias vezes. Eu só veio com outro nome aqui, Praia Editada CS6, e importar como composição, manter tamanho de camada, exatamente a mesma coisa que a gente sempre fez. E aí a gente vai ver que ele está com um tamanho enorme, 4.800 e tanto por 2.700 e tanto. Isso é muito mais do que a gente precisa. Então, a gente vai fazer ele ficar com o tamanho certinho dos rios, botão direito, configurações da composição. Ele estava no outro monitor. E aí a gente vai colocar o tamanho certinho, que é largura 1080 por altura 1920. E a gente quer pixels quadrados. Só isso, tá? 29,97 pode ser, ou pode ser 30. E é isso aí. Ela tem até aqui a preset, isso não tem no nosso. Isso não tem no nosso CS6 lá da faculdade, né? É preset de redes sociais. Enfim, tá aqui certinho, 2 cliques na composição, ela vai para a timeline e ela tá gigante. É assim, eu sei que ela tá gigante porque ela era a minha intenção, né? Então eu quero que ela faça um zoom, assim, não é para vocês fazerem isso, tá? Vocês podem fazer outras coisas, mas a ideia que eu tive foi de fazer com que ela, como se tivesse uma câmera passando pela areia e indo até o mar e chegando lá no navio. E aí, a forma como eu vou fazer isso, precisei fazer um arquivo com umas dimensões muito maiores, né, para eu conseguir deixar ele menor e depois ter como expandir o zoom. E aí, para fazer esse efeito dele se aproximar, de como se tivesse um drone, sabe? Como se um drone estivesse saindo da praia até o navio, eu preciso trabalhar basicamente com escala, né? Com a propriedade scale. Aí eu teria que selecionar cada uma dessas camadas e usar S para usar a propriedade scale. E aí eu vou tentar fazer com que a gente use o mesmo recurso que nós usamos na semana passada com o arquivo da cidade, que é trabalhar com o parent, que é essa espiralzinha aqui, que faz com que a gente tenha um objeto seguindo as propriedades de um objeto, seguindo as propriedades de outro. Então, vamos fazer isso colocando um objeto aqui. Opa, vou colocar aqui na timeline, colocar novo objeto nulo, que para vocês vai estar como null object, e vou colocar ele em cima de todo mundo. Esse objeto nulo, ele é um objeto que não renderiza, ele não vai sair no arquivo de vídeo de vocês. Mas ele é um objeto que vai servir para a gente fazer o parent de todo mundo. No CS6, eu já tentei, não consegui fazer o parent de uma vez só. Aqui no CC dá para fazer. Então, eu posso mandar todo mundo ser filho, né, do nulo 1, do objeto nulo 1, que é o objeto que agora está comandando tudo. Então, como vocês devem estar imaginando já, né, deixa eu só ajeitar aqui minha área de trabalho. Então, eu não preciso agora fazer a escala de todo mundo, eu posso usar só o nulo, vou usar S, vai abrir a propriedade da escala. Nem vou ligar o keyframe, tá? Olha só vou mexer aqui na propriedade escala. Olha aqui. Então, eu consigo reduzir e ampliar a escala. Então, qual é a minha intenção? Acho que vou precisar separar o fundo. Acho que o fundo não vai ficar atrelado ao nulo.
deixa eu fazer o seguinte. O nulo, o fundo vai ficar separado. Então, olha só. Eu vou fazer isso aqui, tá vendo? E acho que vou alterar a position também. Vou colocar mais aqui para baixo. E isso vai ser adicionar também a propriedade position, P, aí U, eu vejo as duas propriedades, né? Aí estão sempre juntas. Então, vamos ver, 15 frames provavelmente vai ser pouco. Eu já dou uma olhadinha ali no texto que foi no bate-papo. Eu só vou terminar aqui, aí eu dou uma pausa na gravação e já olho o que vocês perguntaram. Então, olha só, aqui eu vou, é minha posição final, né? Eu vou aumentar a escala como se eu estivesse chegando lá no navio. E acho que vou botar um pouquinho para baixo aqui. Tá? Então, aí o navio já deve ter chegado. Eu vou fazer a animação do navio, né? Eu vou preencher isso aqui tudo com o mar e tudo mais. E aí, conforme for, assim, se eu achar que eu preciso diminuir um pouco mais a escala e tudo mais, eu mexo só aqui no keyframe da escala do nulo, né? Eu não preciso mexer em todo o resto. Ó, por exemplo, aqui. Acho que vai ficar pouco tempo para essa animação, mas vamos dar uma olhadinha. Tá bom, eu vou descer então, obrigado. Ó, então vocês estão vendo que tudo alterou a escala, né? Tá muito rápido. Aí eu precisaria mexer nessas duas, no tempo, né, dessas duas animações. Aí falta, claro, também, né, eu fazer com que o mar seja animado e tudo mais. Certamente isso aqui vai ficar melhor se eu colocar uma transformação de easing, né? Então aqui vocês podem usar F9 e aí a gente tem uma atenuação. Vamos ver. Ó, só o F9 é o atalho, né? Para a gente colocar curvas ali. Então, eu vou, antes de fazer a animação do mar, tá? Eu não quero ficar perdendo muito tempo aqui com acertar tempos e não sei o que mais. Tá? Acho que essa animação tem que ter mais tempo, alguns segundos só, certamente não vai ficar boa. Se tiver uns 2 segundos, acho que já vai dar para convencer bem. Só vou dar uma pausa agora e dar uma olhada no bate-papo. Ok, retomando a gravação, então, só depois de responder algumas dúvidas. Então, tem aqui a animação. Agora, eu acho que eu preciso fazer a pré-composição, né? Vou fazer a animação do mar. E a gente tem aqui onda azul e onda azul escura e onda azul clara. Essas duas aqui eu vou fazer uma pré-composição. Eu não fiz, até onde eu me lembro, uma pré-composição com toda a turma em sala de aula. Mas é um negócio que é muito, muito simples, tá? São coisas que a gente já viu antes, então não vai ser nada de novo para vocês. A ideia é ter um mar animado, né? Então as ondinhas elas vão ter alguma animação. Por isso eu vou precisar que essas ondas fiquem separadas. Até aí eu sei que vocês já tinham descoberto isso sozinhos. Só que aí são, sei lá, 10 camadas diferentes, e aí vai ficar bem ruim, né, de colocar essas camadas aqui, animadas separadamente. Então, eu vou fazer uma pré-composição, que era o que a Ingrid estava sugerindo ali no bate-papo, tá? Quer dizer, para toda a arte, né, eu vou fazer só para as ondas. Então, eu vou selecionar essas duas camadas aqui, onda azul escura e onda azul clara, que eu já tinha separado ali no Illustrator. Vou clicar com o botão direito nelas aqui na timeline. Poderia ser aqui também na arte, mas na arte eu acho que está meio confuso. Então, botão direito e pré-compor. E pré-compor ou pre-compose, se em inglês, tá? É bem parecido. E aí ele vai colocar uma caixinha de diálogo e vocês vão dar bem um nome para essa composição, tá? Ondas do mar. E a gente vai mover todos os atributos para a nova composição. E ok. O que ele fez? Ele juntou as duas camadas aqui
nessa composição. Vocês estão vendo aqui que ele está meio begezinho, é a cor padrão do Ether. Vocês já devem ter notado que o Ether tem meio que um código de cor para os tipos de arquivo. Então, se vocês um dia colocarem áudio, forem lá na YouTube Library, baixarem um arquivo de áudio, ele fica verde, meio verde de água. Aqui é um nulo. Objetos do Illustrator, eu acho também que ficam com esse vermelho. E esse aqui é um arquivo de vídeo. E se vocês olharem, essas ondas do mar, elas são uma composição igual às outras, tá? Se vocês clicarem com o botão direito em configurações da composição, vocês vão ver que tem as mesmas configurações. Então, na verdade, essa coisa de clicar com o botão direito na camada e escolher pré-compor, é só criar uma composição nova, não tem nada de diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Aí, quando a gente dá 2 cliques aqui na pré-composição, vocês estão vendo que tem até o iconezinho da pré-composição, que é ali aquela quadrinho de filme, né? Então, tem aqui o ícone da pré-composição, desculpa, estou engolindo as sílabas. Aí vocês dão 2 cliques e ele leva vocês para outra composição. Ou pré-composição, é a mesma coisa, tá? Nem vou falar pré-composição, porque na verdade é uma outra composition. Então, a gente tem aqui a outra composition, a gente não está mais vendo aquela composição das ondas do mar, mas da praia, né? Mas ela está aqui. É só passar de um lado para outro que a gente acha o nosso arquivo. Tá, e aqui eu acho que só tem que passar uma para cima, para baixo, e vamos montar esse negócio aqui. Antes de montar, a gente poderia fazer a animação, né? Essa animação pode ser uma coisa assim, tipo, enquanto uma vai para a esquerda, uma vai para a direita, sabe? Fazer um negócio desse tipo. Então, vamos ativar a position aqui. E vou colocar essa aqui um pouquinho para a direita. E essa aqui um pouquinho para a esquerda. E aí tá, né? Claro, 5 frames não vai ficar bom. Mas se a gente fizer mais... Aqui eu acho que vai ficar muito lento, né? Até que não. Bom, tem como a gente fazer loops infinitos, tá? Eu vou deixar isso para uma aula presencial onde esteja todo mundo junto, até porque eu tenho que assumir para vocês que expressões do After não é um negócio assim que eu saiba fazer sem improvisar, porque, enfim, é linha de comando, linha de programação do After, né? Mas a gente vai ter uma aula sobre expressões. Aí a gente faz isso no nosso retorno ao presencial, tá? Vai ser uma aula assim. Eu falei que é linha de comando do F, né? Programação, mas não se preocupem que não vamos escrever linhas e linhas de código, tá? É coisa bem pouca mesmo, só para a gente saber o que elas fazem, tá? Vamos só ajeitar isso aqui. Nossa, tô tendo dificuldade aqui. Pronto. Vamos ajeitar isso aqui, colocando ela com 3 segundos. Vamos ver se agora ficou muito lento. Agora ficou lento demais, né? Então, só vou ajeitar aqui um pouquinho para um lado. Vou ver esse aqui para o outro lado. Agora nem lembro. Tá indo uma para cada lado. E agora eu vou duplicar essas camadas. Fazer Ctrl C, Ctrl V e botar para cima e vou arrumando, né? Essa onda azul escura tem que estar aqui. Acho que é isso aqui, né? Ai, aqui eu tô fazendo bobagem, gente. Olha só. Tô fazendo muita bobagem, porque eu precisaria estar com... Eu teria que arrumar primeiro. Então, vou ter que desfazer as animações, mas isso a gente faz bem rapidinho de novo, né? Eu não vou ter que fazer o posicionamento das camadas antes. Então, vocês acham que eu não fico fazendo as coisas várias vezes, né? Também
me perco muitas vezes. Aqui estou tendo retrabalho, mas paciência. Não vai ser nada assim muito crítico. Aí vou selecionar todas essas aqui, copiar e colar, e acho que elas têm que ficar embaixo. Parece que elas estão com o keyframe ativado também. Eu vou só dar uma pausa aqui para não ficar gravando. Tinha esquecido de voltar a gravar. Então, essa aqui é a animação do mar. As camadas foram selecionadas uma para cada lado. E quando eu voltar aqui para a praia editada, eu não vejo essa animação. Eu estou aqui na praia editada, na minha composição final. Ah, no CC dá para ver, no CS6 lá na sala que a gente não vê, mas aqui a gente consegue ver. Tá, então agora a gente precisa só acertar a ordem das camadas. Eu preciso que o navio e os barquinhos fiquem para cima do mar, acima das ondas. Aí teria que acertar tempos, etc. e tudo mais, né? E o mar eu preciso também que ele vá, que ele seja afetado pelo nulo. Então, vou aqui colocar o cursor do tempo no início da animação, né? E vou levar aqui para o nulo também. Agora todo mundo está sendo ativado pelo nulo, né? Seguindo o nulo. Eu acho que eu precisaria terminar a animação do navio aqui no centro, tá? Então, vamos trabalhar agora no navio. Estou colocando em linhas gerais como é que eu penso que a coisa deveria acontecer. Então, eu vou começar a animar o navio pelo frame onde eu gostaria que terminasse a animação, que é aqui. Então, eu vou ativar position do navio. É que eu quero que ele esteja no centro do quadro. Então, aqui o navio vai estar para fora. Então, no início, né? Então, eu vou passando e o navio vai chegando. E aí, quando eu chegar aqui, eu queria estar mais próxima do navio, na verdade. Então, para estar mais próxima do navio, eu preciso selecionar a escala do meu nulo e aumentar. Só que eu não gostaria que o navio tivesse lá em cima, eu gostaria que o navio tivesse mais enquadrado na cena. Então, eu vou selecionar a position do meu nulo e vou fazer isso aqui. Eu gostaria que terminasse aqui a minha animação. Então, olha só. Eu começo aqui, o navio vai entrando. Eu gostaria que o navio tivesse aqui já, tá vendo? Ele vai demorar muito para entrar em quadro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse keyframe. Na verdade, eu posso pegar o navio e fazer com que neste keyframe aqui ele já esteja mais perto da, da cena. Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim, ó. Ele termina bem onde eu quero que ele termine. E o barquinho que está aqui fazendo o quê? Bom, o barquinho verde e o barquinho vermelho, eles têm que estar na frente do navio. Então a gente vai organizando. Só que o barquinho verde e o barquinho vermelho, eles já têm que ter sumido a essas alturas, né? Então eles vão andar um pouco mais rápido do que o navio. Eu poderia até colocar o barquinho verde e o barquinho vermelho dentro da composition das ondas do mar, porque aí eles não ficariam flutuando em cima das ondas, né? Eles poderiam estar recortados pelas ondas. Então, acho que isso poderia ser uma ideia bem interessante. Para fazer isso, é só selecionar as duas camadas. A gente pode recortar. Eu não sei se tem recortar aqui, senão vamos colocar aqui no editar ou Ctrl X, né? E vamos entrar na camada das ondas do mar. Vamos editar colar. E a gente quer que os barquinhos fiquem. Deixa eu ver, essas ondas aqui
São as duas, são essas duas aqui. Elas teriam que ficar em cima do barquinho. Então, deixa eu ver, se eu colocar elas para cá, o que vai acontecer? Ó, coloquei, só vou fazer o seguinte, ó, vou usar U para esconder, fica mais fácil, né? E o barquinho verde tem que estar por aqui, eu acho. Isso. Aí, botar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? Para fazer que ele tá mais sentadinho ali nas ondinhas. E aí a gente não consegue, neste caso, tá, fazer a animação dos barquinhos a partir daqui. A gente vai ter que fazer a animação deles a partir lá da camada da composition das ondas do mar. Mas aí é uma coisa que a gente já sabe fazer, né? Talvez tem que ver também se não está faltando mar aqui. Deixa eu ver. Até não, né? Porque se o navio está lá quase na linha do horizonte, o que a gente vai precisar, na verdade, é ir para o Illustrator. Eu sei que vocês não gostam quando eu falo isso, mas a gente vai ter que ir para o Illustrator e editar o fundo. Vamos lá para o Illustrator. Vamos fechar todo mundo aqui e olhar só o fundo. Olha só. A gente vai ter que... Vamos ver se isso aqui ajuda. Vamos, arquivo salvar. Só atualizei a camada fundo e salvei. Aí vamos lá para o After. Aí tá meio... Eu não sei se vocês viram, não sei se dá para... Acho que porque estava muito longe, mas ele deu uma engasgada, assim, deu uma travada, mas ele, olha só, ele atualizou. Então, isso é diferente do que a gente fez na sala de aula, que a gente já fez em sala de aula, porque aqui a gente não criou nenhuma camada nova, a gente alterou uma camada que já existia. Então, nesses casos, a sincronização entre o After e o Illustrator funciona bem. Tá? Se a gente fosse lá no After, no Illustrator, criasse uma camada nova, a gente ia ter que trazer aqui para o Illustrator, tá? Mas não foi o caso. Bom, essa animação é isso, tá? Eu sei que ela está longe de estar pronta, mas eu vou deixar isso aí para vocês fazerem. Caso vocês queiram fazer esse projeto do jeito que eu falei, não precisa, tá? Eu só pensei desse jeito, porque seria uma forma de eu reforçar um pouco mais o uso do nulo e porque também seria uma forma de eu mostrar a pré-composição das ondas do mar. Mas aí vocês podem fazer outra coisa, tá? Eu só vou usar mais um pouquinho do tempo aí da gravação para mostrar como é que a gente pode fazer a exportação, né? Então, a gente vai ter uma outra composição, que vai ser a vinheta, né? E ela já vai vir com as mesmas configurações, mas não custa a gente dar uma olhadinha, né? Dar uma conferidinha. E ela está com 3 segundos. Eu vou criar um sólido aqui. Vou criar um sólido com uma cor diferente, só para a gente ver que tem uma... Vou criar com azul mesmo. Vou fazer novo sólido, ao invés de desenhar o retângulo, porque aí ele já cria o sólido do tamanho certo. E aí eu já escolho aqui o azul que eu quero. Assim, tá bom? E... eu espero que eu não me arrependa disso, mas... de colocar um efeito aqui. Então, para criar um texto, só lembrando, tá? Isso é bem importante. Eu estou agora, nesse momento, com a camada do sólido, com o retângulo do After selecionado. Se a gente tiver uma camada dessas de sólido, dessas formas primitivas do After, as formas prontas aqui, selecionada, e a gente desenha alguma coisa com ela selecionada, ele cria uma máscara, ao invés de criar uma nova camada. Então, só vou escrever um texto aqui para colocar um efeitinho. Só lembra de desfazer qualquer seleção. Tá? Efeito de texto. E aí vou aqui na camada de texto, caracteres, janela, caractere. Escolher uma fonte. Não vou escolher muito, não. Vou pegar qualquer uma para não deixar vocês esperando. E colocar bold aqui. E os efeitos estão aqui em efeitos e predefinições. Ele demora um pouco para carregar, como você sabe.
Eu acho até que eu vou dar uma pausa enquanto ele carrega. Tá? Aqui em definições de animação e texto. Tá? A gente precisa olhar no Explorer. Eu acho que é aqui. Eu acho que é isso. Não. É que agora, como ele está em português, eu acabo me atrapalhando um pouco. É explorar. Eu tô com dois monitores, né? Aí ele abriu essa janela em outro monitor e eu não tava encontrando. Então, esse é o problema. Era esse o problema que eu estava tendo. Então, eu tô aqui na pasta de text e vou colocar um efeito de texto aqui só para a gente ter uma vinheta, né? Não vou fazer muita escolha, vou usar Animating, que é coisas bem simples. Deve ter alguma coisa de Ocean aqui, mas enfim. Provavelmente esse aqui já vai dar para ver alguma coisa. Tá, maravilha. Slide up by word me parece ótimo. Vou fechar e ele já aplicou aqui. Vou colocar em 1 segundo e deixar a minha composição aqui. E vou fazer o seguinte também, ó. Tem uma propriedade que é T, que é a opacidade. Eu vou fazer com que ela esteja em 0% aqui no final. E aqui ela vai estar em 100. Então, eu vou ter o meu efeito de texto. E depois ela faz um fade. E nada assim muito elaborado? Não, não tem nada de elaborado, mas é o suficiente para marcar uma animação aí para a gente ter uma vinheta, tá? Vamos colocar aqui. Massa. E aí, para fazer a exportação, eu vou criar mais uma camada, não, mais uma composição. E essa vai ser minha composição final, saída. E nessa composição eu vou ter a vinheta e a minha praia editada. Só que a praia editada eu tenho que ter o tamanho certinho dela, né? Agora que ela está com 3 segundos de animação, vamos supor que ela vai ter 1 minuto e 10, 1 minuto não, 3 segundos, né? Vai ter 1 segundo e 10. Acho que tem que ter mais, mas como eu falei, não vou ficar acertando tempos aqui. Então agora eu vou colocar a praia editada aqui. Ela tá super rápida, né? E aí, para fazer a exportação, vocês vão em fila de renderização, render queue, e é só arrastar a composition final saída aqui para a fila. Vocês vão renderizar com H264, é só clicar em cima, tá? Escolher H264. E aqui eu não estou com o botão de renderização habilitado, porque não está especificado onde eu vou salvar, porque eu não salvei o projeto. Então, é por isso que eu não estou conseguindo renderizar. Então, aqui vocês especificam onde vocês vão sair, aqui eu vou colocar em downloads mesmo, só para habilitar o botão, e aí é só fazer a renderização. Tá? Eu vou dar uma pausa na gravação para ver os comentários do bate-papo, mas só para finalizar, eu acho que isso dá um resumão, tá, de todas as coisas que eu acho que dá para a gente aplicar nesse projeto. E eu acho que a gente podia combinar assim de quarta-feira, a gente se encontra aqui, eu vou ajudando cada um de vocês, a gente pode entrar todos na mesma sala, mas vamos colocar como meta a gente terminar essa animação
até às 5 da tarde. Vou repetir, tá? Isso não é para valer nota, é só para a gente aprender a organizar o roteiro que a gente quer fazer com o tempo que a gente tem. Se vocês pensarem em alguma coisa que eu não tenha ensinado, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp em qualquer momento, que a gente dá um jeito de fazer. Se for uma coisa que eu acho que vai ajudar o resto da turma, aí eu gravo um videozinho rápido e distribuo para todo mundo, tá? Ou a gente vê na quarta-feira. Então, vamos deixar esse negócio aí pré-combinado. Eu vou deixar o resto do tempo agora para vocês tirarem dúvidas. Eu posso ir acompanhando vocês à medida que vocês vão fazendo. Só assim, né? Se a gente vai entregar isso até quarta-feira às 5 da tarde, era legal de vocês usarem esse tempo da aula para começar a fazer o trabalho, né? Pensar o que vocês vão fazer e tudo mais.